Marco Aurélio foi um dos imperadores mais respeitados de Roma, conhecido por sua filosofia estoica e por ter governado durante um período desafiador da história do Império Romano. Ele nasceu em 26 de abril do ano 121, em Roma, na Itália, e foi o último dos chamados a 5 bons imperadores, um grupo de governantes que se destacaram por sua habilidade administrativa e liderança justa. Desde muito jovem, Marco Aurélio foi educado com uma forte base moral e intelectual. Seu pai, Marcus Annius Verus, era um nobre romano, e sua mãe, Domitia Lucila, vinha de uma família de grande prestígio. Marco Aurélio cresceu em um ambiente de grande influência política e intelectual, o que, mais tarde, teve um impacto significativo em sua forma de governar. O período em que Marco Aurélio viveu foi marcado por desafios tanto internos quanto externos. O Império Romano estava em constante expansão e enfrentava dificuldades econômicas, políticas e militares. Durante seu reinado, Marco Aurélio teve que lidar com uma série de crises, incluindo invasões bárbaras nas fronteiras do Império e várias revoltas internas. Em muitos momentos, ele foi forçado a estar no campo de batalha, longe de Roma, para proteger seu império. A filosofia estoica, que Marco Aurélio abraçou, desempenhou um papel fundamental em sua vida e em sua liderança. O estoicismo, que surgiu na Grécia Antiga, ensina que a virtude e a razão são os princípios fundamentais que devem guiar a vida humana. Estoicos acreditam que, embora não possamos controlar os acontecimentos ao nosso redor, podemos controlar nossas reações a esses eventos. Para Marco Aurélio, a filosofia estoica não era apenas uma teoria abstrata, mas um guia prático para lidar com as dificuldades da vida e da liderança. Ele ficou conhecido principalmente por seus escritos, que foram compilados em um livro intitulado A Meditações. Este livro, escrito em grego durante suas campanhas militares, é uma série de reflexões pessoais de Marco Aurélio sobre a vida, a moralidade e o comportamento adequado para um governante. Em suas Meditações, ele abordou questões como a efemeridade da vida, a importância da autodisciplina e a necessidade de agir com justiça e equidade. Marco Aurélio também era conhecido por sua humildade e autodisciplina. Mesmo sendo o imperador de um vasto império, ele vivia de forma simples, evitando os luxos que muitos de seus contemporâneos consideravam essenciais para o status imperial. Ele acreditava que, como imperador, sua principal responsabilidade era servir ao bem do império e de seus cidadãos, não se colocar acima deles. Em 161, Marco Aurélio foi nomeado co-imperador ao lado de seu irmão adotivo, Lúcio Vítélio, que também havia sido escolhido para governar. Juntos, eles enfrentaram muitas dificuldades, mas, com o tempo, Lúcio Vítélio morreu, e Marco Aurélio se tornou o único imperador. Durante seu reinado, ele teve que lidar com as ameaças externas, especialmente as invasões germânicas, que representaram um grande desafio para o império. Ele passou grande parte de seu tempo no campo de batalha, em regiões como o Danúbio, onde enfrentava tribos germânicas que invadiam as fronteiras do Império Romano. As guerras marcomânicas, uma série de conflitos militares com os povos germânicos, foram um dos maiores testes de Marco Aurélio como imperador. Embora os romanos tenham sofrido várias derrotas no início das campanhas, Marco Aurélio nunca perdeu a esperança e sempre buscava maneiras de inspirar seus soldados e cidadãos a lutar por Roma. Seu comando foi caracterizado pela paciência e pela sabedoria. Ele acreditava que um bom líder deveria ser capaz de manter a calma diante das adversidades e ser capaz de tomar decisões justas, mesmo em situações de grande pressão. Além das guerras externas, Marco Aurélio também enfrentou dificuldades internas, como revoltas e crises econômicas. A gestão de recursos e a administração de um império tão vasto e diversificado exigiam uma habilidade extraordinária. Ele, no entanto, fez questão de garantir que a justiça fosse cumprida e que as necessidades do império fossem atendidas de forma eficaz.
A vida de Marco Aurélio também foi marcada por tragédias pessoais. Sua esposa, Faustina, morreu em 175, o que deixou uma marca profunda em sua vida. Ele teve vários filhos, mas muitos morreram jovens, o que o deixou com uma sensação de perda e luto. No entanto, em meio a esses desafios pessoais, Marco Aurélio nunca perdeu sua devoção ao dever e ao serviço público. Ele acreditava que, embora a vida fosse cheia de sofrimentos, o objetivo de um homem sábio era viver de acordo com a razão e a virtude, independentemente das circunstâncias externas. Um dos aspectos mais notáveis do reinado de Marco Aurélio foi sua atitude em relação à religião. Embora o Império Romano fosse tradicionalmente politeísta, Marco Aurélio acreditava que a religião deveria ser uma prática privada e pessoal, não algo imposto pelo Estado. Ele era um defensor da liberdade religiosa e não procurava impor suas crenças pessoais aos outros. No entanto, ele também acreditava que todos deveriam seguir a virtude e agir de acordo com o bem comum. Marco Aurélio também se destacou por sua política de tolerância religiosa, permitindo que as diversas crenças dentro do império convivessem pacificamente. Ele acreditava que a verdadeira religião era aquela que ensinava as virtudes da moralidade e da razão, algo que se alinhava com os princípios do estoicismo que ele seguia. Durante seu reinado, ele também lidou com a crescente disseminação do cristianismo no império, uma religião que, na época, era vista com desconfiança pelas autoridades romanas. Embora Marco Aurélio não tenha perseguido ativamente os cristãos, ele não fez nada para protegê-los das perseguições que aconteceram sob seu reinado. Ao olhar para a vida de Marco Aurélio, vemos um líder que, apesar de suas dificuldades pessoais e os desafios externos que enfrentou, conseguiu governar com uma abordagem ética e racional. Sua filosofia estoica o ajudou a manter a calma e a sabedoria durante tempos turbulentos, e sua liderança é frequentemente vista como um modelo de virtude, justiça e dedicação ao bem comum. Agora, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, podemos continuar a explorar mais sobre grandes figuras da história. Agora que já exploramos a vida e o contexto histórico de Marco Aurélio, é importante discutir seu legado e como ele permanece relevante até hoje. Marco Aurélio, como imperador, desempenhou um papel crucial no fortalecimento do Império Romano, especialmente nas áreas militares e administrativas. No entanto, seu maior legado pode ser encontrado em seus escritos filosóficos, que nos fornecem uma visão única de sua vida interior e de seus princípios de governança. A obra mais conhecida de Marco Aurélio, Meditações, é um livro de reflexões pessoais que ele escreveu enquanto estava em campanha militar, provavelmente durante as guerras marcomânicas. O livro é uma série de pensamentos, conselhos e máximas que o próprio Marco Aurélio usava para se manter calmo e focado diante das dificuldades. Embora a obra tenha sido escrita para ele mesmo e não com a intenção de ser publicada, ela se tornou uma das mais importantes fontes do estoicismo, influenciando não apenas filósofos, mas também líderes e pensadores ao longo dos séculos. No início de A Meditações, Marco Aurélio nos lembra da fugacidade da vida e da importância de viver de acordo com os princípios da razão e da virtude. Ele frequentemente reflete sobre como devemos aceitar as coisas que não podemos controlar e concentrar nossas energias no que podemos mudar e nossa atitude e nossas ações. Isso é um reflexo direto dos princípios do estoicismo, que ensina que devemos viver em harmonia com a natureza e com a razão, enfrentando as adversidades com coragem e resiliência. Para Marco Aurélio, a virtude não era apenas uma questão de moralidade, mas algo fundamental para o bem-estar humano. Em várias passagens de suas Meditações, ele afirma que a verdadeira felicidade não vem de prazeres efêmeros ou do poder, mas da capacidade de agir com justiça, autocontrole e sabedoria. Ele via a vida como uma oportunidade de aprimorar a si mesmo e de servir aos outros, e não como uma busca por riquezas ou fama.
Em sua filosofia, Marco Aurélio também sublinhava a importância da autodisciplina. Ele acreditava que o verdadeiro líder deve ser capaz de dominar seus próprios impulsos e emoções. Isso se refletia em seu próprio estilo de governança. Embora fosse imperador de um império vasto e poderoso, Marco Aurélio procurava viver de forma simples e disciplinada. Ele rejeitava os luxos que muitos imperadores procuravam e, em vez disso, focava na sua missão de servir ao bem comum. Além disso, Marco Aurélio ensinava que a tranquilidade interior é alcançada através da aceitação da realidade. Ele constantemente repetia que devemos entender que as coisas que nos acontecem não são boas ou ruins por si mesmas, mas dependem de como as interpretamos. Assim, ele nos aconselhava a não nos perturbarmos com o que está além de nosso controle e a cultivar uma mente pacífica, independentemente das circunstâncias externas. O exemplo de Marco Aurélio como líder também é um reflexo dessa filosofia. Ele nunca procurou colocar-se acima dos outros. Ele tinha um profundo senso de responsabilidade, e seu objetivo era sempre agir em benefício do império e das pessoas sob seu comando. Sua postura diante da adversidade, seja nas batalhas ou nas questões internas do império, foi sempre a de um governante que se esforçava para fazer o certo, independentemente das dificuldades pessoais que enfrentava. No entanto, o reinado de Marco Aurélio não foi marcado apenas por suas virtudes pessoais e filosofia. Ele também enfrentou desafios e críticas, especialmente no final de seu governo. As guerras marcomânicas, que duraram grande parte de seu reinado, foram um grande teste para sua liderança. Embora ele tenha alcançado vitórias importantes, o custo dessas campanhas foi elevado, e o império viu um aumento nas tensões sociais e econômicas. Durante esse período, o império teve que lidar com uma inflação crescente, uma crescente desigualdade social e uma maior pressão nas fronteiras do império, especialmente com os povos germânicos. Marco Aurélio também viu o declínio da saúde de seu império e as dificuldades internas em sua própria família. Seu filho, Cômodo, que acabou sucedendo-o no trono, não era visto como um governante digno ou capaz. Ele foi um governante que se distanciou das virtudes de seu pai e, em vez de seguir os princípios estoicos, se entregou ao prazer e ao poder absoluto. Infelizmente, Cômodo é lembrado como um imperador que foi responsável pela decadência do Império Romano. Isso é frequentemente contrastado com a filosofia de Marco Aurélio, que via a liderança como um dever em vez de um privilégio para buscar interesses pessoais. Mesmo com essas dificuldades, a imagem de Marco Aurélio permaneceu intacta para muitas gerações de romanos. Seu legado como um homem de princípios, tanto como filósofo quanto como líder, continuou a ser reverenciado. A sua habilidade em combinar suas responsabilidades de imperador com suas convicções filosóficas é uma das características que tornam sua história tão fascinante. O impacto da filosofia de Marco Aurélio também transcendeu seu tempo. O estoicismo, que ele praticava e promovia, ganhou uma nova vida durante o Renascimento e continua a ser relevante nos dias de hoje. Muitos líderes contemporâneos e pensadores modernos, incluindo psicólogos e profissionais de negócios, têm se inspirado nos princípios estoicos de Marco Aurélio para enfrentar desafios e tomar decisões mais equilibradas. A ideia de viver de acordo com a razão e cultivar a autodisciplina é algo que se aplica a muitas áreas da vida moderna. Em um mundo cada vez mais tumultuado e imprevisível, as lições de Marco Aurélio podem nos ajudar a encontrar um sentido mais profundo e uma base sólida para nossas ações. Suas reflexões nos lembram que a verdadeira força não vem da luta constante pelo poder, mas da capacidade de manter a serenidade interior e agir de acordo com os mais altos princípios morais. Ao final de sua vida, Marco Aurélio faleceu em 17 de março do ano 180, enquanto ainda estava em campanha militar, com cerca de 58 anos. Embora tenha sido um dos imperadores mais respeitados de Roma, ele não deixou um sucessor digno de seu legado.
No entanto, sua filosofia e seu exemplo de liderança ainda permanecem como um farol para aqueles que buscam a sabedoria e a virtude. Se você gostou desse conteúdo sobre Marco Aurélio e quer aprender mais sobre história, filosofia e outras grandes figuras do passado, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal Além do Tempo e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade para você. Até o próximo vídeo.